Oi pessoal, agora vamos fazer a questão 30. Maria Mônica tem 54 livros distribuídos em 3 temas. 24 livros de história infantil, 18 livros de romance, 12 livros de ficção científica. Em um instante, ela organizou esses livros em grupos, por tema, de forma que todos os grupos tenham a mesma quantidade de livros, com o maior número possível de livros por grupo. Quantos grupos ao todo ela formou? Vamos lá. Aqui vocês devem observar que essa questão é uma questão típica de MDC. Por que, Adilson? Como é que tu sabe que é MDC? Porque na questão aqui, ó, ele diz que os grupos eles vão ter a mesma quantidade de livros. E além disso, ele chega com essa informação aqui, ó, o maior número possível de livros por grupo. Toda vez que a questão fala o maior número possível, a maior fatia possível, o maior pedaço possível, isso aí remete inicialmente à questão com MDC, certo? Então, sabendo disso, de cara, a gente vai ter que fazer o quê? Calcular o MDC de 24, 18 e 12. Fazendo esse cálculo, vamos obter a quantidade de grupos. Na realidade, não é quantidade de grupos, é o número de livros que ele fala aqui, ó. Cadê? Essa mesma quantidade aqui, ó. Certo? Ou seja, a gente vai ter a quantidade que teremos de livros a cada grupo, certo? Então, vamos lá. Fazendo isso aqui, temos o quê? Vou usar o dispositivo prático mesmo. Vou colocar aqui do lado 24, 18 e 12. Aqui tem várias formas de calcular o MDC, certo? Eu vou escolher usando o dispositivo prático. Tudo bem? Então, vamos lá. Fazendo isso pelo dispositivo prático, o que a gente vai ter? Vamos dividir logo todo mundo por 2. Por que, Adilson, por 2? Porque eu noto que todo mundo aqui é par. Então eu vou dividir por 2 porque ele divide todo mundo. E toda vez que o número dividir todo mundo, ele vai fazer parte do MDC. Então aqui, quando eu divido por 2, 24 por 2 isso é 12, 18 por 2 isso é 9, 12 por 2 isso é 6. Ou seja, dividiu todo mundo. Ele vai fazer parte do MDC, certo? E o próximo? Ah, Deus, tem número par, vamos dividir por 2? Não, vamos ser precisos. Qual é o próximo número que divide todo mundo ao mesmo tempo? Se vocês perceberem, é 3. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 9 dividido por 3 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Ah, Deus, a gente continua? Não precisa continuar. Por quê? Aqui queremos calcular o MDC e não o MMC. Tudo bem? Então, pelo fato de ser o MDC, basta fazer essa situação aqui. E a gente sabe que vai ficar o quê? 2 vezes 3. E isso implica que o MDC vai ser exatamente quanto? 6, certo? Aí vocês poderiam perguntar, esse 6 aqui, ele representa o quê? Ele representa quantos livros vamos ter em cada grupo. Quantos livros no máximo, certo? Então aqui temos 6 livros em cada grupo, certo? Tudo bem? Esse MDC aqui significa que a gente tem 6 livros em cada grupo. Só que a pergunta da questão não foi essa. A pergunta da questão foi quantos grupos e não quantos livros em cada grupo, certo? Então, para descobrir aqui a quantidade de grupos, basta pegar a quantidade de livros que a gente tem em cada situação aqui, ó, 24, 18 e 12, e dividir pelo nosso MDC. Quando a gente faz essa divisão para cada um desses grupos de livros, vamos ter a quantidade de grupos.
certo? Então, vamos lá. Primeiro vamos ter o quê? O grupo com 24 livros. Depois temos outro grupo. Na realidade não tem nem grupo ainda, né? São a quantidade de livros aleatórias, não. A quantidade de livros definida de cada coisa, né? Mas tudo bem. Podemos chamar de grupos de livros de história infantil. Aí depois 12 livros de romance. 12 não, 18, certo? 18 livros de romance e, por fim, 12 livros de, história, de ficção científica, certo? Sabendo disso, basta dividir cada um dessas quantidades aí de livros pelo nosso MDC, que é 6. Então, aqui dividindo por 6 e por 6. O que que isso significa? Significa que vamos descobrir a quantidade de grupos que vamos ter em cada tema que foi dado aí na nossa questão, certo? Então, só deixa eu ajustar isso daqui e vamos dividir, tudo bem? Como aqui a conta é simples, eu não vou dividir fazendo a conta, basta saber a tabuada, certo? Aqui, ó, 24 dividido por 6, isso vai nos dar o quê? 4. Então, mais, aqui, ó, 18 dividido por 6, isso vai nos dar o quê? 3. E 12 dividido por 6, isso vai nos dar o quê? 2. Então, quando a gente soma todo mundo, relativo a essas divisões aí, isso vai nos dar a quantidade total de grupos. Por quê? Quando eu pego o total de livros de história infantil, que é 24, e divido pelo nosso MDC, que é 6, eu vou ter a quantidade de grupos que eu posso formar com livros de história infantil. A mesma coisa nos outros. Quando eu divido o total de livros de romance pelo nosso MDC, vamos ter o total de grupos que eu posso fazer com livros de romance. E, por fim, eu vou pegar os livros de ficção científica, dividir pelo nosso MDC, e ele vai nos dar o total de grupos que a gente pode formar com os livros de ficção científica, certo? Tudo bem? Tentei ser o mais detalhista possível e os tipos de questões que a gente vê nesse estilo aqui sempre vai ser feito dessa maneira, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente pode notar que agora só precisamos somar e vamos obter o total de grupos. Eu tenho 4 grupos de história infantil, 3 grupos de romance e 3 grupos de livros de ficção científica, certo? Então, vamos ter 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9. Então, aqui temos 9 mais 9 o quê? 9 grupos, certo? 9 grupos. Aí, 9 grupos de quê? De livros, certo? Então, com isso, a gente finaliza aqui mais uma questão, certo? E o nosso gabarito vai ser a letra A. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.